Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, aqui do meu lado ele, Thiago Forato. Tudo bem, André Salem? Tudo certo, hoje vai ser histórico, será? Como sempre é, né? Sempre é histórico, né? Sempre é histórico. Hoje Sempre vamos receber histórico. um convidado Que responsabilidade, hein? Muita responsabilidade. Nossa. Muita responsabilidade. Já tô querendo fugir, já. Não fuja. Já teve convidado que tentou fugir, a gente não deixou. Tivemos que amordaçá-lo na A cadeira. gente amarra o convidado aqui. A gente amarra. Isso não pode. Mas hoje é histórico porque é um convidado que tem muita história, né? Então ele Sim. não é historiador, ele é jornalista. Mas poderia ser. Não é historiador, Sim. mas poderia ser. Porque ele tem capacidade para isso. Estamos tentando trazê-lo praticamente desde os primórdios do podcast do Parlando de Palmeiras. Exatamente. Olha De só. novo, aumenta. Olha que responsabilidade. Olha a responsabilidade. Estamos Então você jogando tem muita que entregar um pressão pra conteúdo muito bom pro pessoal, porque... né? Agora você tá muita intimado a entregar um bom pra conteúdo, ele, é muita claro. responsabilidade. Sim. Mas seja muito bem-vindo aí, Igor, que é professor, jornalista, como a gente apresentou, escritor, né? Depois a gente vai falar aí dos Sim. trabalhos que ele fez. Então, seja muito bem-vindo, mas além de tudo, é palmeirense, né? E é por isso que O tá principal aqui. de tudo. Tem muita história com palestra, com Palmeiras. Então, seja muito bem-vindo, Igor. Bem-vindo, Muito querido obrigado, muito obrigado. Salva de palmas. Satisfação, Boa. Satisfação tremenda. Com muito prazer que eu tô aqui, né? Acho que a gente já vem falando aí há quanto tempo, Há um né? ano, né? Há um ano que a gente vem mas desenhando. aí os horários não este batiam, encontro. não dava Exatamente. certo. Sua agenda é muito apertada, é muito difícil ter um espaço na sua agenda. Não é Quem fácil. ouve acha que, nossa, que figura difícil. Celebridade. Não é nada, E é. que isso, né? E é. Não é nada disso, é porque Muita correria. não dava certo, não encaixava na Não agenda. encaixou. Né? Agora encaixou. Sim. E palmeirense o principal, né? O principal de tudo. Exatamente. É. Eu vou te falar, o Forato ele já te conhece, né? Você foi professor dele. Sim, sim. E aí ele que sugeriu você, ele falou, tem lá um convidado bom, né? Aí eu falei assim, por quê, né? Ele falou assim, ele foi no jogo que o Palmeiras perdeu na Mercosul, ele foi no que o Palmeiras perdeu na final da Libertadores. Eu falei, você quer trazer um pé frio aqui, né, pro Olha nosso programa? Pior O cara, é isso, o cara só tem história triste. Caramba. Mas- Sou muito azarado. né? Por favor, não vá mais. Você não tava contra o Boca Não, lá, né? a última que eu fui foi contra o Boca, em 2000. Em 2000. Em 2000, agora não. A última, porque Sim. eu decidi que eu não ia, porque eu não trazia o título. Não trazia, Não né? trazia. Você nunca viu um título em loco, então? Ou uma Eu classificação? Eu fui em duas decisões As duas perderam. em São Paulo, uma final da Libertadores e outra final da Mercosul no mesmo ano, contra o Vasco. 6 duas meses em de 2000. diferença. Fatídico 4-3, né? Sim. De virada. É. Sim. De virada. Mas você não vai conseguir desmistificar, então, que você não é um pé frio. Você não, Você é Você mesmo. não vai vir Os jogos contar que eu aqui. fui em Ribeirão, os jogos que eu fui assistir no Mas aí Santa ganhou do Cruz, Botafogo, né? Aí ganhamos também- todos. Ah, Também é a obrigação. ninguém, né? Por favor. Ganhamos todos. Não. Mas a final da Mercosul foi muito engraçada, porque foi aquele jogo em que o Palmeiras saiu ganhando de 3, né? É o jogo que o Vascaíno adora relembrar. E só um parênteses, Igor, rapidinho. A gente tá entrevistando pela primeira vez um torcedor que esteve lá, porque a gente entrevistou o Basílio, que estava jogando pelo Palmeiras naquele dia, o Euler, que estava jogando pelo Vasco naquele dia, e entrevistamos o Luiz Cláudio Alba, que estava cobrindo o jogo aquele dia. Sim. Então agora a gente vai entrevistar... fechar o ciclo. Agora a gente fecha essa história com o torcedor. Eu sentei atrás de um dos gols, assim, meio de lado, né? Atrás, meio de lado, né? De um dos gols. E do meu lado tinha um senhor com sotaque italiano carregado, né? E ele tinha, na época, um celular daqueles... Tijolão. Tijolão ainda, né? Tava começando o celular, ano 2000, e eu sentei do lado desse torcedor e ele fazia uma festa, era muito engraçado, ele era espalhafatoso. No meio do jogo ele ligava para a esposa, né? E ele ligou para a esposa várias vezes no primeiro tempo, contando como estava o jogo. Ô, mulher, estamos ganhando já de 2, né? Nossa. E foi o primeiro tempo todo, e aquela comemoração, e mexia com o pessoal do lado. Tragédia. Né? E mulher, no final do primeiro tempo, né? Sentou tranquilo, ligou de novo pra mulher. Mulher, bota aquela cerveja no congelador, que aquele meu vizinho corintiano tá perdido comigo. Perdido, eu vou soltar fogos na porta do apartamento dele. Ele tá enrolado comigo. E isso foi no final do primeiro tempo. E 3-0 pro Palmeiras. 3-0 pro Palmeiras. Começou o segundo tempo. Era o Marco Aurélio, o técnico Era o Marco do Palmeiras, Aurélio, né? era. O Marco Aurélio recuou o time.
E o Vasco foi pra cima. E o Vasco tava com um expulso ainda. O No Júnior segundo Baiano tempo. foi O Júnior expulso. Baiano foi E expulso. começou a marcar. E o Vasco era Juninho Nossa, Paulista. era uma o- seleção. Pernambucano. Viola. Romário, Euler. Essa galera. E o Vasco começou a marcar gol e virou o jogo. Sim. Alguns Mas- meio roubado, né? A gente sempre fala. Se você for ver, Teve se uns tivesse pênaltizinhos. VAR... E esse italiano a cada gol o primeiro Foi até murchando. nem tanto, né? É. Manteve o otimismo ali, mas depois ele foi ficando cabisbaixo, preocupado, aí 3-3 ele já Nossa, cara. colocou Que o ele sofreu com o vizinho corintiano quando voltou, então, colocou hein? o tijolão do lado. Não, mas ele Ele não nem foi voltou. pra casa. Essa que é a parte boa desse Ele não voltou pra casa? Ah! Ele, aí no 4-3, ele desolado, o jogo acabou, ele ficou ali sentado, o pessoal foi saindo, né? A torcida foi saindo e eu ainda não saí porque o pessoal do ônibus, da excursão, pediu pra esperar um pouco. Você né? foi de excursão. Fui de excursão com uma Nossa, galera. Que velório foi a volta. E o pessoal pediu pra esperar um pouco, ó, espera um pouco pra sair do estádio, o ônibus vai esperar vocês e a gente vai aguardar. E eu fiquei ali, em pé, né, olhando a galera sair, o campo esvaziar, né, Aquele ritual o fúnebre. apagar das luzes ali do antigo palestra. Sim. E esse senhor desolado pegou o celular e disse assim, mulher, perdemos o jogo Você acompanhou ele até o final, até então. o final. E ele disse, Os caras Ainda viraram bem. amigo, né? Ainda bem. eu não vou embora, vou dormir num hotel, porque aquele meu vizinho vai soltar fogos na minha cara. Meu Deus. E aquele jogo foi na sequência, né? A Libertadores foi primeiro. Foi. Eu já Aí tinha, desmanchou o time depois, né? eu já tinha ido ao Morumbi ver a final contra o Boca. Perdemos nos pênaltis. Sim. Naquele jogo, eu tava muito frio em São Paulo, Junho, né? junho, Ápice e eu do cheguei e comprei um gorro de um camelô, né, um gorro do Palmeiras, botei na cabeça e fui ver o jogo. E aí, durante o jogo, praticamente sem perceber, eu tirei o gorro, porque começou a esquentar, né? E o Palmeiras não fazia, e o jogo indo para os pênaltis. E eu comecei a puxar os fios do gorro praticamente sem perceber ali. Fui desfiando o gorro Isso na Libertadores. na Libertadores. Mas só voltando um pouco pro jogo da Mercosul, já a gente chega na Libertadores. Você, como um torcedor que estava ali, o que você... É claro, a gente já teve todas essas opiniões de gente envolvida com o jogo que você falou, mas a gente não teve nenhuma opinião de arquibancada. O que aconteceu para aquele Palmeiras ter sucumbido? Como é que... E eu quero que você explique também, se você se lembra, se você tem recordação do clima na arquibancada a cada gol que o Vasco ia marcando, porque o Palmeiras vinha mostrando cada vez menos poder de reação, né? Impressionante como o Palmeiras ficou apático depois de um tempo. Eu acho que foi uma junção de fatores ali. Primeiro que o time provavelmente achou que Tava a fatura ganho. estava liquidada, né? 3-0 no intervalo, o Palmeiras jogando muito, o Vasco praticamente não teve chance nenhuma ali, eu lembro. Sim. Eu sentei atrás do gol que o Palmeiras atacou primeiro. No né? primeiro, No então primeiro, você viu os 3 gols eu ali. vi os 3 gols e E os 4 do Vasco. foi um chocolate, né, no primeiro tempo. Na saída pro intervalo, o Eurico Miranda passou perto da torcida do Palmeiras e É, foi xingado, vaiado. O Eurico Miranda passou? A E galera ele já reagiu? comemorando. Fez um sinal pra torcida que não tava gostando. tava e- fumando charuto ele ou não? Não lembro, eu acho que não. E a galera acho que já achou que o jogo tava Sim. liquidado. Vocês também da torcida de arquibancada. Também, tô Todo falando, mundo. o italiano já Festa, pediu né? pra preparar cerveja, que ele ia soltar fogos no, Você também. Você estava no sozinho esse dia? apartamento. Eu tava perto da galera da excursão, Sim, sim. mas eu Mas você foi sozinho na excursão. fui sozinho na excursão. Depois, onde vai ser a festa? É. Onde é que vai ser a festa depois da... A festa ia ser... A gente ia passar numa churrascaria. Aham. E nem Mas vocês já estavam pensando no dia da festa. É, a gente, já. a gente Pensando falou, em festejar. a gente falou que entrevistou o Basílio, ele falou, eu perguntei como que era o clima no intervalo, e ele falou, cara, era de já ganhou. Sim. Quando a gente vai pro intervalo 3-0, a gente já tava comemorando o título, e ele acha que isso que atrapalhou a visão do jogador, né? Ele fala que o time entrou totalmente relaxado no segundo tempo, achando que já tava resolvido, né? Então faltou concentração. Até por conta da conjuntura do jogo ali. E Só nem dava o Vasco Palmeiras. acreditava, porque a gente entrevistou o Euler também, ele falava só em terminar o jogo com dignidade, né? Pra não sofrer mais gols. Mas aí foi fazendo um, fez o 2, opa, dá. E eu acho que pesou também essa coisa do já ganhou, de tirar uns caras ali, né? E recuar muito o time, acho que só pra se defender. Sim. E o Palmeiras praticamente não jogou no segundo tempo. Uhum. É.
Não jogou, só deu o Vasco. Inverteu a história. Sim. E o Vasco marcou o primeiro, o clima continuava bom na arquibancada. A hora que marcou o segundo, já Ficou tenso. E aí? ficou aquela apreensão. Ficou? Ficou. Você também ficou? Também. Preocupação porque acho que marcou o segundo e tinha muito jogo ainda. Tinha. Eu não lembro exatamente, ano 2000, né? Sim. 23 anos já, mas tinha muito jogo. E ficou aquela preocupação, ficou aquela tensão, a torcida ficou mais quieta já, né? Acompanhando o jogo com uma apreensão um pouco maior. E aí, depois, na hora do empate... Aí todo mundo, agora já era, vamos tomar virada. Você sentiu isso? Na hora que tomou o terceiro, puta, a vai torcida virar. acho que não esperava ainda de tomar virada, mas sentiu que o time desanimou, a arquibancada também, porque o jogo já estava praticamente ganho, né? E aí ficou aquela coisa, né? Ixi, agora, se a gente tomar mais um, vai ser uma derrota histórica, né? Como foi, né? E uma foi. derrota histórica. Sim. E na hora que tomou o quarto, foi aquele banho de água fria. Ninguém esperava, dá pra empatar. Silêncio total, o time já estava praticamente abatido ali. Sim. Parecia não haver mais esperança de empate. O italiano do meu lado ali... Era o termômetro. O italiano desanimou é porque... Era a expressão dos momentos, né? Sim. Era a expressão do jogo. Primeiro tempo, aquela euforia, aquela alegria. E segundo tempo, não vou para casa porque eu tô lascado com aquele meu vizinho. E parecia haver uma rivalidade ali. Parecia ter um vizinho muito chato. E ele também, chato pro vizinho. Exato, Então foi uma figura emblemática daquele jogo para mim. Sim, mas eu queria te perguntar do pré-jogo, porque a gente sempre relembra também que o Vasco era muito mais time que o Palmeiras, né? A gente falou aqui das figuras do Vasco, Juninho, Romário, Euler, enfim, Viola. Viola era reserva daquele time, ele entrou no segundo tempo. E o Palmeiras já era um o título da Libertadores que desmanchou os jogadores, né? Então já era um Palmeiras com... vários jogadores ali, enfim, desconhecidos, que estavam chegando no clube. Assim, antes do jogo não tinha nem comparação, que o Vasco era muito favorito, eu acho. Só que você, não sei se você morava em Ribeirão, né, que você falou que foi de excursão, não sei se foi daqui, mas você se dispôs a sair de Ribeirão e ir para São Paulo, de excursão e tudo mais. Você estava muito confiante, o clima era de muita confiança ou o clima era de tipo, zebra, vamos lá, vamos para ver, final? Claro, a gente sempre confia, mas tinha totais confiança no time? Ou... Na verdade, essa galera que foi, eu sou de Pontal, aqui perto de Ribeirão, então foi uma galera de lá. E eu tenho um primo que trabalha numa empresa de ônibus, que organizou a excursão, que é palmeirense. Então ele que incentivou aquele ano, vamos para São Paulo, vamos juntar uma galera, vamos juntar uma turma. Ele foi o pé frio. Não sei, eu tô achando que fui eu, porque eu acho que eu fui um dos poucos aí nas duas excursões. Nossa. Porque eles organizaram para a final contra o Boca, da Libertadores, e depois contra o Vasco na Mercosul. E era a mesma empresa, né? A mesma pessoa que organizou as duas excursões, mas um grupo variado, né? O grupo que foi ao primeiro jogo não foi o mesmo grupo do segundo jogo, da Mercosul. Mas ficou aquela coisa da derrota para o Boca, então, vamos fazer mais uma, porque dessa vez a gente vai voltar com o título. Era um clima... Mas vocês estavam confiantes mesmo. Era um clima de confiança. Mesmo sabendo que o adversário era mais forte. Mesmo sabendo que o adversário era mais forte. Então tinha aquela coisa, não, dessa vez a gente traz esse título, não é possível que nós vamos para São Paulo 2 vezes e não é possível, e não vamos trazer o caneco e aconteceu, né? E você sentia que no estádio o clima era de confiança mesmo, assim, não era só vocês que estavam indo assim, sim, todo mundo estava bem confiante mesmo. No início assim. A galera estava muito confiante, né? O estádio lotado, né? Lotado e assim, a torcida fazendo uma festa muito legal. Você lembra do foi peso, do céu Igão? ao inferno. Você lembra do peso que a gente sempre fala também, que o Mercosul foi uma espécie de precursora da Copa Sul-Americana, mas não tinha o mesmo peso. Você ganhar uma Mercosul e uma Sul-Americana. Mas por tudo que você está falando, o peso que o Palmeiras e os clubes davam à Mercosul eram muito maior do que os clubes dão hoje à Sul-Americana. Era isso mesmo, não era uma Libertadores, mas era uma Mercosul. Eu acho que o Basile falou que era bem mais importante que a Sul-Americana, né? O Euler falou. Foi o Euler. Tinha um peso por ser uma novidade, né, na época. A Mercosul, ela não é tão novidade, né? Ela veio da Mercosul, ela derivou ali da Mercosul, né? E na época havia um peso, sim, por ser um torneio sul-americano, né? Por reunir os times que, vamos dizer assim, as segundas forças, né? As primeiras
disputavam a Libertadores, geralmente, né? E era um campeonato que tinha alguns times ali de expressão, então... Sim, tinham times fortíssimos ali. É porque só os 2 primeiros iam pra Libertadores, né? E aí depois os outros iam pra Mercosul, né? Então, Mas em tinha time 99 forte. mesmo, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e jogou a Mercosul e foi vice também na Mercosul. Foi vice pro... Não lembro. Em 99 foi aquele jogo Pro Flamengo, se não me que, falha a que o memória. Palmeiras fez 3 gols em Não, 7, esse 8 foi minutos. Copa do não foi? Brasil. Isso aí foi Copa do Brasil, De 99 também. Foi Mercosul, não foi? Copa do Brasil, acho. Contra o Flamengo? É. Foi Copa do Brasil. Copa do Brasil, Foi. que tava 2x1 Era Flamengo, a o Palmeiras quarta de virou final da Copa do 4x2. Brasil. Final. A semi, Sim. o Palmeiras caiu pro Botafogo nos pênaltis e o Juventude foi campeão depois na final. Sim. Lembra dessa? Eu lembro desse jogo, mas eu não lembro exatamente o campeonato. Que é outro jogo histórico, né? Outro que todo jogo mundo histórico. lembra. Jogo histórico, Esse a gente venceu. Nesse você né? não tava, porque o Palmeiras ganhou. Não, nesse eu não tava. Então a gente já sabe que já a gente sabe. Eu só ganhei no Santa Cruz. Putz. Quem sabe um dia o Palmeiras tem uma final de Campeonato Paulista. Aí tudo bem, aí você pode ir, né? Mas enfim. Depois disso, depois da Mercosul contra o Vasco, eu não fui mais. Você não foi mais no estádio? Ou você não foi mais ver decisão? Eu não fui mais ver decisão. Você não foi mais ver Não fui decisão. mais ver decisão. Melhor assim. E acho que bateu o desânimo, né? Poxa, A culpa sou eu. O culpado não é o Lazarento que chutou a bola errado, não, né? Sou eu, o pobre torcedor. não, que estou fica indo no estádio. aquele... Você tem 20 anos, fica aquele estigma, né? Poxa, as 2 primeiras Sim. decisões que eu fui ver e... Zicou. O famoso zicou. Ziquei. Os 2 ônibus voltaram... Né? Nossa, e como é que o Em clima na silêncio, volta, cara? silêncio total. O Você pessoal que tava dormindo, silêncio Putz, total. nossa. Eu voltei, no caso da Libertadores, com o gorro todo desfiado, né? Que eu fui desfiando durante o jogo. E aí, no final da partida, que eu percebi que eu tinha feito aquele estrago, né? Eu Nossa. voltei com o gorro desfiado e um desânimo, o pessoal jogado nos bancos, né? Ninguém acreditava. Na Libertadores Na já. Libertadores. Na Mercosul foi pior o clima. Foi pior? Foi pior. Foi pior. Era isso que eu ia te A perguntar galera também. não se olhava. Qual Cheguei no ônibus, qual a perda galera, foi mais o pessoal já sentida? dormindo. E olha que engraçado isso. Eu acho que pelo contexto do jogo eu também, acho que né? o contexto do jogo. Acho que as duas foram bem sentidas, porque o Palmeiras tinha conquistado a Libertadores em 99, né? E foi para a final em 2000. Sim. Então havia uma expectativa ali do bicampeonato no Morumbi, em casa, né? Sim. Em tese, em casa. Tinha empatado 2-2 lá, Sim. jogo difícil, que o Palmeiras foi garfado, né? Também lá. Exatamente. Sim, sim. E aqui foi um jogo... Eu lembro que o jogo em si foi ruim, né? Foi um jogo truncado, né? Como sempre é contra Ninguém o Boca, queria né? se arriscar, É. mas havia aquela expectativa, né? E aí o Palmeiras perdeu nos pênaltis e o clima foi bem ruim. Mas o que você sentia de Mas- arquibancada ali? O pessoal tava confiante, não tava confiante por ser o Tava, atual campeão, né? Tava sim. O Morumbi também lotou aquele dia, uma Lotou. festa, né? Você sentiu algum clima de já ganhou, assim, que o pessoal foi pra comemorar ou não, assim? Sabia que o Boca era... Porque Não, ali... de já ganhou não, mas É. o pessoal foi... Porque ali foi eu bem acho que o confiante. Palmeiras era talvez favorito com o Boca, ou no mínimo pau a pau, diferente do Vasco. Eu falei que o Vasco era favorito, o Palmeiras era meio zebra ali. Contra o Boca ainda era um time forte do Palmeiras, era o atual campeão, né? Jogava em casa, bastava uma vitória simples, então... não sei se já tinha um clima de festa E tinha ou... jogado bem lá e empatado. Sim, empatou jogado lá, bem. então, era só decidir em casa, assim... A crônica esportiva também já, Parecia que já tava dava tudo- o título. parecia que tava tudo armado pro bicampeonato ali, né? Mas é E sempre a assim. festa foi pra isso, né? É o que eu falo nos nossos pós-jogos. Em 2000 foi assim, em 2001 o Palmeiras empatou lá, empatou aqui pênalti. E de novo agora, A recentemente, gente empatou lá na agora, semi. né? Empatou lá, aqui, pênalti, o Palmeiras caiu fora. Então, pra mim, é sempre a mesma história. Mas o Boca, eu também sempre falo que o Boca naquela época não era o bicho-papão que ele é hoje, em 2000. Ele foi se tornando Porque a nessa partir época, dali bicho-papão, que ele né? começou a se tornar bicho-papão, né? Ele foi construindo Eu essa acho que, história. assim, do que eu me lembro na época, o Boca acho que era mais perigoso do que é hoje. Não, tinha um time bem melhor. É, ele Era um time muito bom. Ele era mais cotado, né? Esse ano Não, sim. nem se cotava o Boca. Se o Palmeiras chegar com o Boca, tá E eu não falava isso, não. feito, né? Quando saiu o chaveamento, eu Finalista. fiquei com medo. Eu falei isso no sorteio do chaveamento. Se o Palmeiras pega o Boca na semi, numa eventual semi, vai ter problema. Porque não importa. O Boca tá Boca é ruim. Boca, né? O Boca é o Boca, não tem jeito. Mas vinha Pode estar na aí de pior uma sequência fase. de Sim, derrotas, empates e... Esse ano, acho que o Palmeiras era muito favorito, assim, né? O receio de pegar o Boca esse ano eu senti que não era tanto como na época, né? Aham. Porque o Palmeiras Você não tava com perdeu tanto medo.
depois perdeu nos pênaltis em 2001 também. Na semifinal. Na semifinal de novo. De novo. Quer dizer, pela primeira vez na semi, né, no caso. Primeiro na final e depois semifinal. Então, o Boca era considerado um time bem forte. Né? Esse ano eu não senti essa preocupação. Acho que nem do time, nem da crítica esportiva. Né? Então, eu achava também que o Palmeiras passaria. E faria Você achava final. que passaria? Sim. Tranquilamente. Eu achei que passaria. Em casa, eu falei 3-0 hoje. Ô, louco! Tranquilo. Eu achei que passaria Me também, enganei. mas não tranquilo. Meu Deus do céu. Segurou o empate lá, eu falei, esse time do Boca é meio... time sem vergonha, né? Mas eu acho que a gente passa... Eu sou traumatizado com o Boca Juniors. Se no ano que vem o Palmeiras cair numa eliminatória contra o Boca de novo, eu vou ter o mesmo temor. Cuidado, vai cair fora de novo. E aquele goleiro deles me lembrou o Córdoba, eu sempre falo. Em 2000 era o Córdoba, o goleiro do Boca? Eu não lembro se era o Córdoba. Não lembro. Eu lembro que 2001 era... Eu não sou o ele cara pegou das muito escalações. Mas não lembro. Mas devia ser, eu acho que ele era naquela época o goleiro. E como é que era o clima o clima na ida? Você foi de excursão também para Libertadores, né? Você falou. Fui. E como é que o pessoal estava no clima? Euforia, né? Euforia. Tinha gente ali que era a primeira vez. Eu mesmo, era a primeira vez. Isso a Comebol tirou Numa muito, final. Né? De final única, né? Esse ano do Rio, ok, mas no ano que vem deve ser em algum outro Era país. mais legal jogar a final no seu estádio, né? Era, porque você tinha Apesar possibilidade. de Morumbi não ser o estádio do Palmeiras. Tinha a possibilidade de ir para São Paulo, acompanhar, né, final. Sim. E o clima era de euforia. Acho que a maior parte da galera ali era a primeira final, primeira viagem porque ali. o pessoal organizou a excursão para isso mesmo. Você né? lembra o valor? Ixi, Lançar uma pergunta boa aqui agora. Eu ia fazer Você uma... lembra o valor dessa Eu ia fazer final? uma outra pergunta. R$30, eu acho, na época. R$30, R$40 Meu Deus. a passagem e de volta. E o do ingresso, você lembra? Nem ideia. Não vou lembrar porque foi a galera que comprou. A gente já pagou tudo junto. Eu ia te fazer essa pergunta. Se era fácil conseguir ingresso, você lembra, né? Como que foi conseguir ingresso? Porque na época nem tinha venda online. E assim, é uma decisão que hoje em dia esgota em horas. Uma Segundos. decisão de Libertadores. Na época, se foi fácil conseguir ingresso, se você lembra, óbvio, né? Faz Eu não 23 lembro exatamente, mas anos. eu acho que a galera, como é uma empresa de turismo, né? Eu não sei se tinha na época, se tinha uma cota reservada para excursões. Ah, entendi. Me parece que na época eles reservavam uma cota para excursões, se entrasse em Entendi. contato antes, ou a gente está querendo levar um grupo de torcedores. E tinha um esquema diferente de venda Hoje não dá pra para fazer isso. grupos. Eu acho que hoje não dá mais. Mas eu lembro que na época também, excursões que eu não participei, tinha um pessoal que vinha antes para São Paulo e entrava na fila e comprava, né? Sim. Uma quantidade X, né? Se identificava ali como empresa de turismo, estou fazendo uma excursão e tal. E vinha um pessoal e cada um comprava lá 3, 4 ingressos e juntava e dava uma excursão, né? Mas eu acho que nesse caso havia uma cota, não lembro exatamente como funcionava. Sim. Mas a gente conseguiu para as duas finais. Eles fizeram Sem a problema. excursão para as duas finais. Ainda que o Não teve Morumbi, perigo. ainda Com que o Morumbi é antecedência, grande, organizaram o mas grupo. Né? Palestra Itália era bem pequeno, né? Assim, perto Sim. do Allianz, cabia 20 e poucas mil pessoas só, né? Então, A Mercosul Pra chegou uma a ser no final- Palestra Itália. então, para uma final Palestra Itália. Contra o Vasco Foi. foi no Palestra Itália. Foi. E era realmente, Então, como e o Salles conseguir falou, ingresso para uma final no estádio pequeno, assim, né? Relativamente, é difícil. Hoje em dia é impensável, né? Assim, na época, eu não sei como que era isso. Pode ser que seja alguma parceria com empresa, né? De turismo, mas... Eu lembro que antes da Mercosul, eu tinha ido ao Palestra, visitar o Palestra, numa época em que o Palmeiras organizava um torneio de futsal do interior. Né? Então eles... Era lá na sede era lá no Palestra, no ginásio lá de futebol de salão. E eles organizavam esse torneio de futsal do interior. Era Copa Palmeiras de futsal do interior. Nossa, essa eu nunca ouvi falar, eu acho. Eles convidavam equipes de futsal do interior do estado, não tinham equipes da capital, eram só equipes do interior, para gerar uma aproximação do clube. Entendi. Né? Desses grupos esses times de futsal. Isso era no Então, Palestra. Era no Palestra. Eu fui para lá em 1995, por aí, 94, 95. Era Parmalat, vamos.
Vamos dizer assim, para... Era Parmalat. Era Parmalat, Era pra dar uma Parmalat. situada. E aí eles recebiam as equipes lá, tinha uma tabela de jogos, né? Os jogos eram feitos nas cidades do interior e a semifinal e a final eram lá no Palestra, no ginásio do Palestra. Uhum. Então eles só iam para São Paulo as equipes que chegavam nas fases derradeiras ali. E aí Pontal, que é a cidade que eu moro, foi para a final e foi campeã. Nossa! Esse ano. Contra quem? Você lembra? Foi contra Itatiba o jogo. Legal. Mas você jogava isso? Não. Eu tá. fui porque foi Deu vontade. foi uma excursão da prefeitura e um tio meu era radialista e palmeirense também. Em Pontal. Ia na excursão e me convidou e eu fui. Eu devia ter, acho que 13, 14 anos. Foi nessa época mesmo, 93, 94. Aham. E Pontal, por ter vencido essa primeira... Foi a primeira Copa Palmeiras do Interior. Pontal foi campeão. Teve outra? Teve depois. Pontal foi de novo pra lá. Nossa. Disputar uma semifinal, O eu time era lembro. forte de Pontal. Devia ser doping. Era uma época que Pontal dava um pouco mais de trabalho, por exemplo, na Taça CPTV de futsal. Aham. Pontal nunca teve uma equipe de chegada, mas na época dava um pouco de trabalho. Acho que chegou a ser quarto colocado na IPTV. Nossa. E aí, Pontal foi campeão desse torneio e por ser o primeiro campeão, ficou uma relação próxima com o Palmeiras. Sim. Do pessoal da área esportiva da cidade com a diretoria do Palmeiras. E Pontal sempre era convidado para alguma coisa, pelo fato de ter disputado e vencido o campeonato. Na época a gente conheceu todo o Palestra, conheceu sala de troféus e tal. Uhum. Foi nessa época mesmo, porque na época já tinha o troféu do Campeonato Paulista 93. Ah, entendi. A fila já havia sido... Já havia... dado fim à fila. E aí ficou uma relação legal com Pontal. E tanto que a cidade foi convidada para outros campeonatos lá. Uhum. Eu não sei se eles organizam... Eu acho que não organizam mais esse campeonato. eu Pontal não nunca ouvi participou falar, mais, né? mas eles faziam esse campeonato, que era a Copa Palmeiras do Interior. Os times eram as cidades, São tipo o Paulo. time de Ribeirão, de São Isso, Carlos, isso. sei lá o quê, era assim os times. Eu não sei qual que era o critério que eles usavam para convidar as equipes, mas era um campeonato Era amistoso com pelo vários- múltiplo. Era um campeonato Era um com vários campeonato. times do interior. Aham. Semelhante à Taça CPTV de futsal, Aham, né? aham. Semelhante à Copa Record, que eles fazem aqui do interior, eles faziam lá a Copa Palmeiras e convidavam essas equipes do interior. E você chegou a fazer o tour pelo Palestra e tudo mais. Sim, isso foi em 93, 94. Você chegou a acho fazer tour no Allianz Parque ou não? que... Não. Não? Senão eu ia te perguntar, obviamente, qual é a diferença O Allianz Parque dos dois mundos. eu não tive ainda Ah, você não foi ao privilégio Allianz de Parque. conhecer, não. E olha que tivemos várias decisões pra você ir, inclusive que perdemos, e 8 você não estava em títulos, nenhuma eu delas. Não, eu não fui por conta do receio de voltar De com a zicar o derrota. time. E aí eu devo ir ao Allianz Parque numa outra situação. Não, Você tem que ir pra tirar essa zica. Não né? numa decisão. Alguma vez. Não numa Tem que decisão. tirar essa Dá zica. pra Pode ir ser. num jogo de Paulista, a fase de grupos. Uma semifinal de Paulista, quem sabe, né? Depende do confronto, né? Vamos lembrar que já fomos eliminados por alguns times Cara, e improváveis. aquilo ficou realmente um trauma, porque eu não fui mais nas decisões por causa dessas duas derrotas. Aham. E não fui ao Allianz ainda ver decisão por causa disso. Mas uma coisa também que eu acho que vai ser muito difícil você ir em decisão, e pra gente também, pra todo mundo, é o que eu falei anteriormente. Hoje em dia é muito difícil você conseguir ingresso, né? Se você não tiver o plano master do Avante lá, você não consegue. E pra gente morando no interior não compensa. Você acha que... você sente que o torcedor tá ficando cada vez mais afastado do estádio? Você sente isso, por exemplo, essa taça Palmeiras de futsal aí, que você falou do interior... É um negócio que aproximava, né? Pô, o pessoal de Pontal ia lá, né? Conhecia o clube e tudo mais. E era legal porque de outras envolvia cidades. uma galera que torce para outras equipes, né? Ah, é? Não tinha que ser O time palmeirense? de Pontal não era só de palmeirenses, né? Tinha corintiano, São Paulino, santista. Sim. Democrático. Era bem democrático. Mas é um negócio que, querendo ou não, aproxima mais do Palmeiras, né? Era uma As estratégia pessoas do interior. interessante, porque eles queriam aproximar as equipes de futsal, porque era uma época que o Palmeiras queria fortalecer o futsal dele, né? O Palmeiras tinha uma equipe de futsal, vocês têm ainda, né?
Eu não sei. Disputava alguns campeonatos. Mas deve ter. Sociedade esportiva tem que ter. Eu lembro que o Palmeiras tinha time de vôlei, tinha time de basquete. Né? Então, acho que isso continua. Era uma época que eles queriam fortalecer. O Palmeiras teve time forte de basquete, né? Fortalecer outros esportes. Então, eles criaram essa Copa Futsal, eu lembro, para aproximar e para ver outros jogadores. Olha, o tempo que a direção do Palmeiras tinha preocupação de aproximar o torcedor, principalmente do interior do clube. Hoje, como o Salem falou, isso está distante, né? Você concorda com isso? Cada vez mais estamos afastados do clube, não por nossa vontade, evidentemente. Porque assim, o Palmeiras disputou a final em 2000, vocês pensaram, vamos lá e tal. Tudo bem que era outra época, mas hoje em dia o Palmeiras não precisa nem ser final, um clássico, uma semifinal. A gente já nem cogita aí, porque a gente sabe que é impossível, não tem como. A gente não tem nem a possibilidade de ir. Eu acho que o futebol, de uma certa forma, né? Como um todo, não é um problema do Palmeiras, só um problema do Palmeiras. Eu acho que de lá para cá as coisas mudaram muito. Primeiro, uma questão de segurança, né? Então, é claro que havia as brigas, né? A gente teve aquela briga que me marcou, eu vi pela televisão, mas me marcou muito da Supercopa São Paulo, né? Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, que teve aquela quebradeira no final. Sim. Mas eu acho que esse temor, né, em relação à segurança, isso tem influenciado o pessoal que vai para ver o jogo, né? Tem influenciado nesse afastamento do torcedor do estádio. E outras questões, né? A gente teve uma evolução aí das tecnologias, do entretenimento. Hoje você tem a possibilidade de ver os jogos, né? Antigamente não, se não era o jogo que passasse na Globo, você não via o time jogar. Tinha que ouvir na rádio. Ou só ficava sabendo no dia seguinte, né? Ou você ouvia pela rádio. Eu ouvi muito jogo pelo rádio. Né? Eu deitava na cama lá dos meus pais e ficava ouvindo Palmeiras pelo rádio, né? E hoje você tem muito mais opções de ver o jogo. Você tem YouTube que transmite jogo, canal a cabo, né? Você tem várias opções para. Mas tem uma elitização nisso também, né? Porque nem todo mundo tem condições de assinar 1000 coisas, né? Hoje em dia tem... fica caro, tem né? muito Se você streaming, os pacotes todos, a brincadeira fica mas cara. Eu digo assim, você tem uma tecnologia que te permite acompanhar. Então, você quer acompanhar em tempo real, mesmo pelo site lá, né? Só os lances, né? Gol, foi gol, na trave, cartão. Você tem uma possibilidade de saber o que está acontecendo. Já aparece o vídeo ali, em tempo real, você já vê os gols na hora. Sem dúvida. Então, esse avanço da tecnologia, aliado à questão da segurança, eu acho que isso são fatores que interferem para esse desapego, né, um pouco do estádio. Eu acho que tem uma própria questão também da descoberta de esquemas, né, de fraude no futebol, de apostas. Eu acho que isso interfere demais. Então, por exemplo, até essa época aí, Libertadores, Mercosul, eu ia para São Paulo, ia acompanhar. E depois eu fui acompanhando o futebol de uma forma um pouco mais racional. Né? Torcedor um pouco mais consciente, que olha o jogo e admite que o time não jogou bem, não dava para vencer. Né? De ter uma relação, normal, né? De ter uma relação boa, saudável com outros torcedores. Então, ver jogo com São Paulino, com corintiano. Mas isso é o normal, eu acho. Essa relação saudável. Então, eu acho que houve um certo desencanto também com essa influência das TVs também, que transformaram o futebol em um produto deles, né? Então, determina horário de jogos, bota lá o jogo 10h30, 11 da noite. Isso até melhorou um pouquinho. O torcedor não consegue ir porque não tem linha de ônibus, metrô, não tem como... Torcedor que se foda, né? A TV pensa neles, né? E virou um produto comercial. Já né? diria o Alex, o jogo só começa depois do último beijo da novela das 9. Exatamente. Eu acho que o próprio distanciamento da seleção brasileira também, né? Também. Que gera esse afastamento do futebol. Eu lembro a Copa de 86, eu tinha 6 anos. Denunciou a idade, hein? Tem 40. Opa. 43. Boa, né? não 43. Parece. Já passei Parece, da faixa dos 40. Eu nasci em 80. Em 86 eu tinha 6 anos e eu lembro
na derrota para a França, na Copa. 86? 86. O meu pai chegou do trabalho, a gente se abraçou e os dois chorando copiosamente no chão da sala. Cara. Né? Legal. O pessoal rasgou bandeira, rasgou camisa na época. Era uma ligação... Era uma ligação afetiva muito forte com a seleção brasileira. Sim. Eu vejo que isso mudou muito. Na última Copa agora, o Brasil perdeu, nós fomos fazer as coisas que tinha que fazer, né? A vida seguiu muito rápido, né? Fomos trabalhar, fomos estudar. Por exemplo, a seleção tá lá convocada agora pelo Diniz e tal. Acho que a maioria dos jogadores, se soltar na rua, você nem sabe o rosto, você nem sabe quem eu acho que essa ligação com a seleção se perdeu. Eu não conheço muitos jogadores ali, eu nem sei de onde vem, né? E aí eu fico me perguntando por que da seleção, muita gente nem sabe. Por que os clubes brasileiros não colocam mais jogadores na seleção, né? Você pega a seleção de 94, por exemplo, tinha... só do Palmeiras tinha o Zinho, tinha o Mazinho, né? Sim. Tinha uma galera conhecida. E houve uma ligação. Acho que 2002 foi a última Copa que teve mais ou menos parecido. Era metade. Acho que era 11 que jogavam aqui, 11 que jogavam lá fora. Mas aquela coisa da família escolar, né? Eu acho que aproximou muito a seleção dos torcedores. Hoje eu vejo uma coisa muito fria, né? Essa despolitização também dos atletas, ninguém se compromete, né? Ninguém... Você acha que deveria se comprometer? Eu acho. Você acha que o atleta, seja ele de qual esporte for, ele é atleta brasileiro, ele é um influenciador, né? Ele sofre as consequências das políticas esportivas, ele é o atleta é um modelo de vida que é seguido por milhões de crianças no país. Então, eu acho que o jogador ele tem que ser um agente político, né? Como foi a democracia corintiana, por exemplo, né? Na época do Sócrates. Né? Eu acho que ali eles deram a receita, né? Que o cara que joga futebol, ele vive o dia a dia do país, ele vive as mazelas sociais do país. Ele recebe no estádio o torcedor que não tem dinheiro para ir lá e fez das tripas coração para conseguir o ingresso. O cara que mora na periferia, que pega não sei quantos ônibus para conseguir chegar ao estádio. As crianças que se influenciam pelos jogadores, eu acho que o jogador se distanciou muito disso, né? É uma galera que não quer se responsabilizar, não quer compromisso, responsabilidade, nem nas derrotas, né? Para chegar, botar a cara e dizer, olha, perdemos porque não nos preparamos, jogamos mal, saiu do script, né? Mas você acha que esse é um mal... A gente não esperava. Você acha que esse é um mal, entre aspas, do Brasil? Ou você acredita que isso também existe, essa ausência de preocupações ou responsabilidade de atletas de outros países, por exemplo? Eu acho que, de uma forma geral, o jogador de futebol ele é meio alienado, né, do que está acontecendo. Mas a gente vê alguns exemplos Mas é exceção? Acho que raros, né? São raros. Exemplos em outros países que assumem posições, né? A gente viu o Vini Júnior gritando aí contra o racismo, né? E a gente vê como é que isso ganha força, né? Porque o futebol é um esporte planetário, né? Globalizado. Todos os países praticamente jogam futebol, conhecem, né? Se informam sobre isso. Sim. E quando... É claro que ele sofreu, né, o racismo, mas quando ele vem a público dizer eu não aguento, não admito isso, né? Ganha eco aí para o combate ao racismo por conta dessa influência do futebol, né? Desse mercado poderosíssimo que é o futebol no mundo, né? Então eu vejo que... Mas se o jogador ele não tem muito conhecimento da causa, você acha que ele tem que se posicionar mesmo assim ou é melhor ficar quieto do que falar besteira? Porque a gente sabe que muito jogador não teve estudo, assim, enfim, por várias questões, mas ele abandonou a escola cedo para se dedicar ao futebol mesmo. Muitos não tem nem ensino médio, enfim. Muitos não são instruídos mesmo em algumas coisas. E aí, de repente, o cara vai e fala uma besteira só para se posicionar. Você acha que mesmo assim ele tem que falar a mesma besteira? Eu acho que eles são muito desencorajados também, né? Olha, não fala isso, não critica a arbitragem porque a gente pode ser punido, né? Existe uma política muito forte no futebol que desencoraja essas manifestações, né? Isso não é lugar, né? Seleção brasileira... Muitas pessoas falam isso. Seleção brasileira não é lugar para isso, o cara tem que só jogar futebol e... Sim.
E é isso, eu vejo o futebol de uma maneira muito mais ampla, né? Tanto que esse livro, por exemplo, partiu desses questionamentos, né? Como é que o futebol interfere em outras facetas da nossa vida, na política. Mostra o livro pra câmera, pra quem não sabe. Vai fazer o jabazinho. Claro. O livro é bom, já li esse livro. Esse livro é uma coletânea, na verdade, de 11 artigos, né? Em referência aos 11 jogadores. E que tratam futebol a partir de diferentes perspectivas das ciências humanas. Então, tem aqui artigo que trabalha o futebol dentro da psicologia, dentro da geografia, dentro da história, dentro das relações internacionais, no direito, na comunicação, nas artes. Não é só futebol. O futebol é o ponto central e ele é discutido a partir dessas várias perspectivas. Então, o futebol não é só o jogo ali. O futebol ele influencia N setores da nossa vida, né? Ele está presente na literatura, ele está presente nas artes. Nelson Rodrigues escrevia sobre futebol. Muitas expressões que a gente usa são do futebol, né? São do futebol. Lá. O futebol, ele... Só colocar aqui, ó. O livro pode ser encontrado nas melhores livrarias, Igor? Sim. É só fazer o pedido que você encontra aí nas principais livrarias do país. 11, Futebol e Ciências Humanas. Igor Savenhag, não sei se estou falando o nome certo, Wolfgang. O Wolfgang é jornalista aqui em Ribeirão também. Né? Wolf. Lembro dele. Ele, abraço pro Wolf. O Wolf entrou no mestrado e ia estudar futebol e artes e música, né? E aí a gente uniu as forças. Eu tinha já um artigo também sobre futebol e comunicação. E a gente convidou outros pesquisadores e o resultado foi esse livro, lançado em 2017. Faz um tempinho já, mas depois veio pandemia, né? Atrapalhou tudo. Sim. Mas a ideia de estudar o futebol para além do jogo ali, né? Mostrar como é que ele influencia as decisões políticas, né? Econômicas. Pelé parou guerra, né? Verdade. Uma Copa do Mundo influencia decisões de todo um país e do entorno, né? Na infraestrutura de transportes, na infraestrutura de hotelaria, né, de turismo. É impressionante. Então, o futebol tem essa força e a ideia foi olhar um pouquinho para essas questões. Né? Na Revolução Industrial, por exemplo, o futebol era usado como um agente despolitizador. Né? Então, se chamava as pessoas para irem aos jogos para que elas evitassem de se reunir e pensar em estratégias para evitar a exploração, por exemplo. Né, da mão de obra do trabalhador. Então, o futebol tem uma questão histórica, por exemplo, tem um artigo aqui que mostra como é que o Rio Grande do Sul, né, por exemplo, foi construído, as indústrias, as fábricas do Rio Grande do Sul, elas tinham equipes fortíssimas de futebol que disputavam torneios entre si, e como é que essas relações entre os jogadores, as equipes, elas moldaram uma parte da indústria brasileira, né? Esses encontros entre equipes de futebol. Então, vai muito além disso. Então, eu vejo que no Brasil o jogador é muito desencorajado, por exemplo, a conhecer a história do futebol, conhecer as potencialidades. Os caras só querem jogar, né? Entrar, treinar, fazer os gols ou não fazer, ir para casa, descansar. Como eu disse, eu acho que o próprio mercado do futebol desencoraja isso, né? Desencoraja você se posicionar, porque tem uma questão política muito forte. De repente, se o jogador é muito politizado, ele passa a ser evitado, né, pelos clubes, porque os clubes acham que aquilo pode dar problema, né? Então, eu vejo que isso é... Os jogadores hoje são muito pasteurizados, no sentido de que parece que você entrevistar A, B ou C é a mesma coisa. Mesmo não discurso, faz diferença. a mesma resposta. Falta personalidade. Eu acho que isso também vem do jornalismo que se pasteurizou demais, né? As também, perguntas são as mesmas. A gente sempre vê as coletivas do Abel, o Abel sempre fala as mesmas coisas, mas porque as perguntas também são sempre as mesmas, né? E aí, o que vocês têm? O que vocês precisam fazer para virar essa partida? Mas quando as perguntas são pertinentes, muitos não respondem. Muitos usam da sua arrogância e da sua prepotência como treinadores ou da posição que eles têm no meio do futebol para não responder e sair pela tangente da pergunta. Também tem isso. É uma cultura, né? Uma cultura do meio aí, uma cultura... Sim. Infelizmente, a cultura do futebol ainda é bem machista, sim, né?
é arrogante, É né? arrogante. Principalmente de quem chegou lá, de quem ganha demais, né? Se acha no direito, ou seja, isso é uma forma de empoderamento das pessoas, né? Nem sempre para o bem, mas é uma forma de empoderamento. Então, é uma cultura, né, do futebol que se estabeleceu, mas eu acho que também faltam perguntas inteligentes, né? De repente tentar sair dessa mesmice, mas eu não sei se de repente saindo da mesmice a resposta as pessoas seria... vão entender, o público vai compreender, mas ele está perguntando alguma coisa que não tem nada a ver com o jogo, né? Sim. Mas você acha também que isso não seria uma consequência da geração atual que a gente vive, de cancelamento, qualquer coisa que você fala com redes sociais, tudo se viraliza rápido, tiram de contexto e te cancela. Igual você falou, é um meio machista, então de repente o cara solta uma frase ali meio errada e aí o cara já tá cancelado rapidamente, então ele é instruído a não falar nada, não abre a boca, não se posiciona, não dá opinião sobre isso, sobre aquilo, igual o pessoal cobra, Daniel Alves, ninguém se posiciona, Robinho e outros assim, ninguém se posiciona, mas às vezes o cara, ele fala, se eu falar uma coisa errada aqui, enfim, o cara já tá cancelado, principalmente declarar voto político hoje em dia, né, se você vota em B, quem vota em A te cancela, né, enfim... E o jogador, ele não quer esse problema pra vida dele, né? Ele quer só jogar bola, eu acho, muitas vezes. Ele não quer se meter nessas coisas. Eu acho que talvez essa geração que a gente vive hoje em dia de cancelamento, eu acho que atrapalha um pouco. Antigamente não tinha isso, né? Então, os caras falavam e foda-se o que vai acontecer. Ninguém vai te cancelar. Exatamente, uma geração... Que tem esse... Porque eu sinto, desculpa interromper, mas na música o pessoal se posiciona muito menos também. Antigamente a gente via músicos mais politizados, enfim, artistas no geral. Eu sinto que hoje em dia é muito raro quem toma posição justamente porque vai apanhar. A gente vê a diferença aí das gerações, né? Como é que o pessoal se posicionou das artes Sim. na época do período militar e agora, né? Com essa confusão toda que virou o país, né? Com essa disputa eleitoral aí insana, né? Que nós tivemos. Que não acaba, né? E o pessoal com receio por conta disso. Hoje eu vejo que há uma autorização, né, vamos dizer assim, né, para um discurso mais intolerante, né, mais forte, que não respeita tanto as opiniões contrárias. Então essa cultura do cancelamento, né? Parece que as pessoas perderam o freio, né? Não vou dizendo de uma forma geral, mas perderam o freio. Antigamente parece que a gente tinha mais receio de parecer ignorante, ou, né, de parecer intolerante. É o que eu sempre falo, a internet deu voz a todos os imbecis do mundo também, de uma certa forma. Mas antes, você falava uma coisa cancelável e você não tinha um retorno daquilo que você falava. Hoje, se você pensa e posta, imediatamente aquele conteúdo pode viralizar, pode tomar uma proporção gigantesca e você pode ser cancelado por tudo que você fala. Antigamente não, a pessoa falava uma besteira na televisão, ia sair no outro dia no jornal, algumas pessoas comentavam, no máximo. Hoje ninguém mais lembraria. E você não tinha uma possibilidade de interação como você tem hoje. Tinha. Então, não havia essa possibilidade de feedback. Cara, então, você via alguma coisa na TV, exato. como é que você dava o feedback? Não tinha como. Você falava com seu pai, sua mãe ali. Na tua casa, o máximo de feedback que a gente tinha, comecei em TV em 2002, trabalhar em TV, o máximo que a gente tinha, não tinha toda essa tecnologia ainda, o máximo que tinha era o e-mail, né? É verdade. O feedback que a gente tinha era o pessoal ligar na redação e falar, essa matéria aí que vocês fizeram, discordo, não acho interessante. O cara gastava energia pra ligar na redação. Não gostei da matéria. E a gente tinha algumas ligações, mas era o máximo de feedback que a gente conseguia, né? Hoje não, né? Hoje é tudo instantâneo, né? E muito rápido, e uma avalanche de pessoas. As coisas viralizam com uma facilidade tremenda. Então, a possibilidade de interação é muito mais forte e com a participação de um grupo mais heterogêneo, muito mais heterogêneo de pessoas, né? Então, a gente tem gente de todo tipo ali comentando, compartilhando, xingando, elogiando. Sim. Então... Mas hoje parece ter muita interação e menos interação no sentido de diálogo, de conversa. As pessoas não conversam mais, né? Se você falou uma coisa que ele discordou, você já não presta e acabou. Já não tem conversa. Não, né? Você já tá apedrejado, você já não presta mais. Acabou. Não tem papo, não tem conversa. Hoje é assim, uma você interação, falou uma besteira, é uma acabou. interação, mas é uma interação intolerante, né?
pouca abertura para os diálogos, porque as pessoas estão Não há tendo diálogo. muitas dificuldades, eu vejo, de conversar fora das tecnologias. Sim. Né? De bater um papo como nós estamos batendo um papo aqui, né? Mas aí você acha que um jogador milionário, no conforto dele, onde a preocupação maior dele é fazer gols, você acha que ele vai se meter nessa briga que a gente falou aqui, que ninguém se mete, artista nenhum? Eu entendo o que você quer dizer, que ele deve se posicionar porque é importante, porque ele influencia muitas pessoas, mas olhando friamente, você acha que ele se meteria? Por que ele se meteria nisso? Eu acho ele que vai arrumar confusão por quê? ele não vai querer se meter, né? Mas existe, como eu disse, uma cultura que também não exige que se faça isso. Então, se a gente vê, por exemplo, as grandes corporações midiáticas, os grandes veículos de comunicação, eles cobrem futebol como se fosse um produto deles. Então, quando você tem um produto que precisa da audiência, que precisa vender, você tende a mostrar o menos de defeito possível. Né? Natural. Eu falei uma vez para a minha graduação, trabalho de graduação, com Paulo Vinícius Coelho, né, que na época era da ESPN. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele em 2003, faz 20 anos. E ele dizia isso, que quando uma grande corporação de mídia compra os direitos de transmissão, aquilo tem que, de alguma forma, sair perfeito, porque aquilo é um produto e tem que ser vendável. Então, se a arquibancada não tem ninguém, então eu vou trabalhar com a câmera mais baixa aqui para não mostrar que o jogo não está tão concorrido. Claro. Né? Se o campo não tem condições de jogo, eu vou procurar dar uma amenizada ali, colocar uma iluminação melhor, tal, para parecer que o campo tem condições, porque aquilo virou um produto. Né? E não há um interesse, eu acho, que das grandes corporações de mídia também em explorar esse lado social do futebol. Tanto que a gente vê um programa esportivo hoje, o que a gente vê? É esporte de resultado. Resultadista, então, sim. Resultadista. É o campeonato, é o jogo que... quem ganhou, quem perdeu, qual é a classificação, como é que tá, quais as projeções para o título. E eu vejo que se trabalha muito pouco o esporte como uma questão social, né? Que mobiliza massas, que tem o crime organizado envolvido. Você acha que as pessoas não têm consciência do que o futebol é capaz de fazer e o quanto ele é capaz de mexer no mundo, ou eles têm essa consciência e ignoram isso? Eu acho que, como eu disse, não é encorajado, o pessoal não é encorajado e também não é muito instruído sobre essa força que o futebol tem. Né, de mobilizar as pessoas. De mobilizar né? as pessoas, de mudar, de futebol parar mobiliza, uma guerra. exatamente. Tudo bem, Mobiliza, não acontecer isso né? hoje, mas... Eu diria que o futebol hoje é talvez um dos principais fatores que mobilizam pessoas no mundo. Né? As pessoas se matam por causa de futebol, Ainda, né? elas formam grupos, elas entram no crime, elas mobilizam, juntam, formam família, né? Futebol carta branca para criar uma sociedade paralela com leis paralelas também. Tem muito isso também, no futebol, né? também. Parece que é outra lei, né? O futebol Se pode você tudo. mata alguém dentro do estádio, mas não é O clube crime. é punido, Você não é preso, não o clube acontece perde nada. mando de campo e só, né? Não acontece mais nada. Agora, se você mata alguém fora do estádio, você é preso, você vai, enfim, vai... Então, e eu acho que a grande imprensa, por exemplo, discute muito pouco isso. Muito né? pouco, então, eu também acho. Quando o cara é convocado lá para a seleção brasileira, não tem uma pergunta que o questione, por exemplo, como é que você acha que na seleção agora você pode influenciar crianças, por exemplo? Não tem isso. Você tem isso, né? O que é a entrevista lá e o jogo hoje contra o Equador? Qual que é a sua expectativa? É o que a gente né? falou, é a mesma pergunta de sempre. Não, a minha mesma expectativa é pergunta. perder o jogo do Equador de 5-0. Mas Tem um louco que fala isso, né? Mas vai muito pela questão da audiência também. Quem acompanha futebol está interessado hoje no resultado, em quem que o time contratou, né? Se o A repórter força do fizer essa time- pergunta, ele vai ser o chato, né? Ele vai ser o chato, ele vai chatão, ser... Por quê? Porque o esporte virou um produto, então ele tem que ser entretenimento. Né? Eu não vejo muito jornalismo hoje no esporte, eu vejo mais entretenimento. Então é transformar o clube, por exemplo, num mecanismo de entretenimento, né? Que você se liga a esse clube para se divertir, né? Unicamente para se divertir. Então, nessa diversão não cabem questionamentos, né? Não cabe pensar o futebol para além do campo, né? Infelizmente, né? E o que eu acho que deveria acontecer, a gente deveria usar os meios de comunicação para educar as pessoas sobre o poder que isso tem, porque é
um poder imenso que o futebol tem, em todos os aspectos, né? Sim. Financeiro também, né? Um poder financeiro gigantesco. Principalmente. Principalmente. Exato. Igão, pode falar. Não, eu ia falar que você trouxe um outro que Esse aqui fala de política também. Não está nas melhores livrarias. Esse daqui não está à venda. Não sei se dá para ver aí, mas ele se chama Memórias Brasilianas, o papel da política na definição de uma nova identidade na Sociedade Esportiva Palmeiras, autora Rafaela Cardoso, que estamos tentando trazê-la aqui, quem sabe um dia. Uma hora dá certo. Assim Aqui, como se ela você, estiver passando por aqui, ela é de Minas ali. Ela está em São Paulo. Ela está em São Paulo, Ela mas ela é de Minas. É. Aproveitar um dia certo. que ela Uma vem hora visitar dá os familiares aí, né? A capa do livro bonito. A Não sei Rafaela foi... Vou até chegar mais perto ali nessa câmera enquanto você pode ir falando. Rafaela foi minha aluna numa faculdade aqui em Ribeirão. E esse foi o trabalho de conclusão de curso dela. Ela é palmeirense. E ela queria investigar qual foi o papel da política em 2 momentos da história do clube. Em 1942, quando houve a mudança de nome, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E depois no início dos anos 2000, né? Que o Palmeiras passava uma fase não tão interessante, né? Essa fase. E aí ela fez esse paralelo entre essas 2 épocas. E foi interessante que ela entrevistou o Oberdan Catani, entrevistou Ademir da Guia, né? Sim, o Oberdan, se não foi a última, foi uma das últimas entrevistas que ele deu. Ela foi à casa dele, conseguiu ir à casa dele em São Paulo. Ele deu de presente uma camisa para ela, né, que ele usava na época. Então foi... Nossa. Ela voltou extasiada, porque é palmeirense, né? E aí eu tive a oportunidade de orientar o livro dela. Esse foi com prazer, né? Essa orientação foi com muito prazer também. Foi um hobby, vamos dizer assim. Foi um hobby, Foi uma orientação acadêmica, mas um hobby ao mesmo tempo, né? Mas gostava de ouvir as histórias que ela trazia. Ela sabia que você era palmeirense e quis que você orientasse por isso ou não? Você orientaria de qualquer jeito? Eu acredito que as 2 coisas, né? Porque eu dava aula de impresso, então falava muito de livro-reportagem na sala de aula. E ela queria fazer um livro. E como eu falava muito sobre isso, sobre livro, ela perguntou se eu orientaria o trabalho dela. Mas eu acho que juntou aí a fome com a vontade de comer, né? Por ser palmeirense também e por ter algumas informações sobre a história do clube, né? Que poderia ajudá-la na construção do roteiro do livro. E você acha que falta... a gente falou aqui dos jogadores posicionados, de jornalistas e tal. Você acha que falta mais material como esse publicado e vendido por aí, que aprofunda a história política do clube? Você acha que falta iniciativa de jornalistas, escritores, enfim? Eu vejo que a gente tem muita produção sobre futebol no Brasil, né? Esse livro, por exemplo, o 11, quando a gente abriu... A gente fez por uma editora de Jundiaí. Quando a gente abriu um chamado na internet para pesquisadores que se debruçavam sobre o futebol, os artigos apareceram muito rápido, né? O pessoal se candidatou rápido. Legal. Então, tem muita gente que estuda futebol no Brasil, que estuda, por exemplo, como que o futebol influenciou os períodos da ditadura militar no Brasil e na Argentina, por exemplo, né? O futebol no Brasil foi um elemento muito forte de propaganda política. A seleção de 70, né, no governo Geisel. A seleção de 70 foi o marco do quão grande, né, quão gigante, quão desenvolvido era o país, né? Então, foi usado para isso. Então, tem muita gente estudando futebol nos seus aspectos econômicos, políticos, sociais, artísticos, né, literários. O que acontece é que muitos desses estudos não vêm à tona, né? Eles não estão nem sabendo, né? A gente acaba não sabendo porque são estudos acadêmicos, às vezes acabam ficando restritos às universidades, não tem um apoio para ganhar corpo, né? Para ganhar evidência. No Brasil não se incentiva muito, né? A produção bibliográfica, né? Em livros. Então tem todas essas questões, mas tem muita gente nas universidades aí estudando... Interessado em produzir, só que a produção acaba sendo... Talvez você saísse alguma coisa no audiovisual, por ser um conteúdo também que não interessa para a massa. Para as grandes mídias, né? E para a audiência, porque... Será que não interessa? Vai olhar o futebol por outros aspectos, né? Essa prova existe? Interessa para... Não existe, mas...
a gente vai pelo senso comum, né? Eu acho que Ou dá seja, pra ter um feeling do que... quem gosta de futebol quer saber do seu time, quer saber de resultado, né? E quer saber quem o time está contratando. Então, Mas teve um documentário muito bom que fez sucesso na Netflix. São mais acadêmicos que vão se preocupar com outros estudos de outros aspectos. Não sei se você viu, Igor. Eu até falei em alguns episódios nossos aqui do documentário que a Netflix produziu sobre os escândalos de corrupção da FIFA. Não sei se você chegou a assistir. Que falam por que foi o Qatar no ano passado, por exemplo, compra de votos, enfim, dinheiro jorrando para poder fazer essa ou aquela sede. Então, eu acho que até há interesse, depende da maneira com que você conduz a produção e de que maneira você conta a história, né? Eu acho que o interesse, ele existe. Sim, existe, mas, por exemplo, você começa a transmitir uma Copa do Mundo... E todo mundo esquece. Ou não. Não interessa ali no jogo de abertura, por exemplo, não acaba interessando discutir ali no ar o escândalo de desvio de ingressos e... Entendeu? Porque quem está interessado em ver o jogo da abertura da Copa do Mundo, de repente não está interessado nisso, né? Está interessado em saber como vai ser o jogo, o resultado, a festa das torcidas, quem o Brasil pode pegar, né? Então, eu acho que... Embora eu sentisse que na Copa do Qatar, eu acho que esse tipo de reclamação e observação ficou bastante latente. Eu vi muitas lembranças a que custo o Qatar sediou uma Copa. Pela primeira vez acabou ficando ali meio, né? Meio de lado ali, para usar uma expressão de futebol, meio para escanteio. Né? Bem bolado. Mas isso pode ter sido discutido num nicho muito pequeno, mas a grosso modo as pessoas não estavam debatendo isso, né? Assim, ninguém queria saber, eu acho. As pessoas queriam saber se a Argentina seria campeã, né? Grande massa não. Qual era a probabilidade? Então, o grande número de pessoas que acompanham futebol estava alheio, estava distante a essas discussões, né? Até porque a minoria que tem acesso à Netflix, essas coisas, né? Que viu uma minoria, esse documentário, por exemplo, da FIFA. Então, assim, demais. Muita gente nem sabe dessas coisas, né? Então, que é o que a gente fala, né? O pessoal só quer saber do quanto foi o jogo, quem fez o gol, quem ganhou, quem perdeu e pronto, né? Você não quer... E eu acho que agora a gente tem um problema seríssimo para resolver no futebol, que é essa questão das apostas, né? Apostas esportivas, porque a gente sabe a ponta do iceberg. Você acha que o buraco é mais... Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Né? Tá vendo a ponta do iceberg. O que tem não descoberto ainda. Que tamanho é esse iceberg? Que tamanho é esse esquema, né? Então. Com participação de repente, dirigentes, né? Jogadores. Preocupa, né? Preocupa, porque isso vai, como disse, é um dos elementos que eu acho que vai distanciando as pessoas, né? Do esporte, né? Do futebol, né? Principalmente, né? Outros esportes ainda acho que tem um pouco mais de credibilidade, né? Mas a gente não sabe também. Então a gente assiste vôlei e acha que é muito bem organizado e tal. Mas será que é? Será que é, né? Então, essa desconfiança, por exemplo, no meu caso, que eu comecei a estudar um pouco mais o futebol e por uma outra vertente, gera um certo dissabor, né? De saber que podemos ter jogos aí que foram, né, maquiados, manipulados e tal, né? Como foi aquele campeonato brasileiro do 2005? 2005 teve que voltou os jogos. Eu acho que isso acaba maculando, né? Prejudicando aí essa questão do esporte, né? E até como o esporte como uma ferramenta social que poderia ser usada hoje para... E um exemplo de lealdade, honestidade, né? Assim, Exatamente. Deveria passar outro exemplo, o esporte, né? E não de sujeira, corrupção, né? Falam muito da CBF, que é corrupta. A gente tem visto muito isso no esporte, né? Então tem aquela questão da Rússia no atletismo, os doping, né? Então a gente acaba ficando meio desconfiados, mas eu acredito que o esporte ele pode ser uma ferramenta fundamental aí para o desenvolvimento de um país, né, colocando as pessoas para fazer esporte. Temos aí países que investem muito, né, no esporte, são potências olímpicas, e as pessoas começam a praticar já nos primeiros anos escolares. Né, seria um sonho ver isso acontecendo no país. Né? É verdade. Sim. Igor, queria agradecer muito a tua presença aqui, nosso tempo aqui já esgotou, mas com certeza marcaremos uma segunda parte, né? Tem muita história, muita coisa para falar. Em breve estará em os nossos pós-jogos. Exatamente, está convidado para participar de uma live de pós-jogo com a gente. Então, muito obrigado
por ter cedido o teu tempo aí. Espero que você tenha gostado. Se quiser deixar algum recado aí pra galera. Aqui, ó. Tem 2 recados pra turma, quer dizer, um Sim. só, né? Isso aqui não tá à venda. Depois a gente vai pôr também detalhes na verdade. descrição. Suas Manda o redes link, sociais a também gente vão estar coloca na tudo descrição. em descrição. Mas se quiser deixar algum recado aí. Foi um prazer participar com vocês aí. Eu tava devendo essa visita. Tava mesmo. O Forato foi meu aluno, né, de jornalismo. Tive a honra aí de ser professor dele. E Dos bons, hein? é um prazer, até porque o futebol ele remete a lembranças muito boas aí, né, da minha vida, da infância, Sim. de quando eu comecei a torcer, das ligações afetivas, da relação com meu pai, que é falecido. Gostava muito de futebol, meu pai. Como eu disse, a lembrança mais remota que eu tenho, eu chorando no chão da sala com ele, a derrota do Brasil para a França. Então, o futebol, para mim, ele tem essa questão de ligações com pessoas, de tios, né, que eram praticamente ali mestres da vida e que eram palmeirenses e me ensinaram a torcer também para o Palmeiras. Sim. Então, isso é uma parte fantástica da vida aí e o futebol continua permeando a minha vida, né? Eu continuo interessado, agora de uma maneira um pouco mais ampla. Sim. Né? Visão macro. Uma visão um pouco mais macro, mas o futebol continua permeando. E palmeirense, né? Que bom. Raízes italianas, né? Exatamente. Palmeiras eu vou levar aí por toda a minha vida, né? O time que eu Perfeitamente, Igor. me simpatizei. Aí. Boa. Enorme honra. Muito isso. obrigado aí pelo pessoal Imagina, que acompanhou. É isso, Thiago? É isso aí, recado pra Andrezinho. galera aí. O que eles têm que fazer agora? Tem que se hein? inscrever no canal, deixar o like, deixar o seu comentário também. E a quem acompanhou Boa. até agora, obrigado pela audiência e pela paciência, como sempre, não é? Prometemos voltar no Exatamente. próximo episódio, é isso ou não? Exatamente, é isso. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham curtido. Passa pra frente esse conteúdo. Tem muita É coisa igual corrente do Orkut. legal aí. Passa pra frente. Se não, é anos de azar. 7 anos de azar pro Palmeiras. Então passa, pelo amor de Deus. Exatamente, é isso. Valeu. Tchau.